Santa Catarina bateu um novo recorde nacional em doações de órgãos em 2017. Apenas no ano passado, foram 282 doadores de múltiplos órgãos, o que representa 3 vezes mais a média brasileira, comparando ao número de habitantes. Para a coordenação da Central de Transplantes de Santa Catarina, os resultados vêm do treinamento de 600 médicos e enfermeiros realizados por ano. Mesmo com o aumento no número de doadores, a fila para quem espera para um órgão é grande. No último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, eram mais de 32 mil pessoas no país. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem está comigo no programa é a acadêmica de jornalismo Nicole Zanon. Nicole. Oi, Elisa, boa tarde. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz na rádio Univale FM e também através da TV Univale. Bom, nós sempre gostamos de lembrar que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @VivaVozUnivale, e você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Nosso entrevistado de hoje é Grey Robson Felipe. Ele é coordenador da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Obrigada pela participação, bem-vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Bom, Grey, na sua opinião, por que Santa Catarina tem se destacado em relação ao número de órgãos doados para transplantes? Santa Catarina investe muito em treinamento. O que faz a diferença nesse momento crítico, que é tu abordar uma família que está perdendo um familiar e dar a possibilidade deles de reverter esse momento triste em uma coisa boa, em uma doação de órgãos que pode salvar a vida de muitas pessoas, é um momento muito delicado. O que faz a diferença é o contato humano. E Santa Catarina entendeu muito bem isso e capacita muito bem as equipes multiprofissionais que acolhem esses familiares durante esse período crítico. E Santa Catarina também segue um modelo baseado no modelo espanhol de abordagem, de treinamento das equipes, que é o modelo que se destaca a nível mundial. Constantemente nós recebemos enfermeiros, médicos da Espanha que vêm aqui para Santa Catarina dar esses treinamentos para nós. Inclusive amanhã e sexta-feira eu, com mais um membro da minha equipe, vamos estar em Florianópolis para receber mais uma capacitação com uma enfermeira espanhola. Tá, e por que a Espanha? O que eles fazem de diferente lá? Exato. A Espanha se destacou bem por isso, o cuidado humano. Eles trabalham muito com a abordagem do familiar antes mesmo do paciente evoluir para uma morte encefálica e se tornar um possível doador. Então, a gente acolhe o familiar. A Espanha entendeu isso há muito tempo e o Brasil, inteligentemente, Santa Catarina copiou essa ideia que funciona e está se refletindo em um sucesso muito grande aqui em Santa Catarina. Bom, que legal. Bom, Grey, a gente trouxe aqui como exemplo de doação de órgãos que foi realizado em janeiro ali no Hospital Ruth Cardoso, né, que é o hospital que você atua. Foi captado órgãos de um jovem de 19 anos que morreu após sofrer um traumatismo crânioencefálico. E nessa situação, então, foram doados órgãos como coração, pâncreas, fígado, rins e tecido ocular também. Bom, como é que é feita toda essa análise para saber quais órgãos poderão ser doados? É assim, o paciente que, quando ele entra no hospital, a gente faz um acompanhamento com todos os exames para definir como está a funcionalidade dos órgãos dele. E durante toda a internação, a gente acompanha isso diariamente. A partir do momento que a gente tem uma desconfiança de que ele possa evoluir para a morte encefálica, a gente começa a dar um start num protocolo que serve para acertar que realmente ele está em morte encefálica. E tem uma série de exames que a gente continua fazendo seriado para definir a viabilidade desses órgãos. E é claro, esses órgãos também dependem da viabilidade do receptor. Muitas vezes os familiares doam os órgãos e eles nos questionam assim, mas por que o meu familiar não conseguiu doar coração? Muitas vezes nem é o paciente que foi a óbito que não tinha um coração viável para ser transplantado. Muitas vezes o receptor não poderia receber aquele por compatibilidade ou incompatibilidade de tempo também, porque o tempo é muito curto. Para dar um exemplo, coração, eu tenho no máximo 4 horas para ele já estar batendo no peito de outra pessoa. Sim. Então, uma cirurgia cardíaca é uma coisa muito complicada, demanda muito trabalho de uma equipe grande, não é um cirurgião, são vários cirurgiões.
No mesmo momento que eu estou captando esse órgão aqui, eu já tenho que ter uma equipe que já recebeu a pessoa que vai receber esse órgão, já começando a cirurgia lá para a gente já estar pronto quando o órgão chegar. E às vezes isso o tempo é nosso inimigo, a gente não consegue. Mas com o empenho de toda a equipe e muitas vezes de outros órgãos, a Polícia Militar nos ajuda, o pessoal do Exército nos ajuda para transportar esses órgãos, a gente conseguiu recentemente mandar para Brasília um coração. Olha só que Esse legal. coração foi transplantado e a pessoa está Conseguiu, bem até hoje. foi bem sucedido. Isso Ai, mesmo. que maravilha, né? Agora, em que condições é possível haver a doação de órgãos? Então, não se fala absolutamente em doação de órgãos para os familiares enquanto não for constatado o óbito do paciente. Porque é difícil para o familiar entender que o paciente morreu e visivelmente parece que ele ainda está vivo. Por que ele está vivo? Porque nós estamos com medicamentos e com maquinários fazendo ele respirar e mantendo o coração batendo. Mas ele não está mais vivo, né? Então, a gente não fala absolutamente em doação de órgãos enquanto a família não aceitar, não perceber que realmente o paciente foi a óbito. Só a partir dessa constatação, que é um protocolo bem extenso, demanda muito trabalho, são pelo menos 3 médicos vão avaliar esse paciente durante o período do protocolo. A gente vai ter um exame de imagem que vai demonstrar realmente que esse cérebro não está mais recebendo sangue ou que ele não tem mais uma atividade. Então, tem que ser uma coisa muito segura, tem que ser 100% seguro. Aí, então, esse paciente vai ser, que já foi a óbito, vai ser possível fazer essa doação dos órgãos dele. Agora, Grey, mesmo com a pessoa em vida tendo lá se colocado à disposição, não, sou doador de órgãos. Mesmo assim, a família precisa dar o seu parecer? Mesmo assim, mesmo que a pessoa tenha dito, olha, eu sou doador de órgãos, se os familiares não aceitarem, a gente não pode fazer essa captação de órgãos, porque são os familiares que assinam para autorizar a captação. Ah, certo. Bom, e entre as pessoas que estão na fila de espera, qual que é o órgão mais aguardado? É assim, ó, em Santa Catarina, a gente consegue fazer 75% dos nossos órgãos fica aqui em Santa Catarina. Então, a fila aqui é curta se for pensar no resto do Brasil. Tem um pouco de tudo. O que é mais difícil é coração. Por sorte, não tem tantas pessoas aguardando o coração, mas é mais difícil por causa do tempo mesmo. Eu não saberia te dizer qual é o órgão que a gente precisa mais aqui em Santa Catarina, mas o que eu posso dizer é que se o Brasil fosse Santa Catarina, a fila estaria zerada, no máximo em 1 ano, para essa captação, para essa doação de órgãos. Daí você pode explicar um pouquinho como funciona, então, essa comissão que você coordena, né, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante? Quais são os hospitais que fazem parte disso? Então, no Brasil, todos os hospitais que têm mais de 80 leitos têm a obrigação de ter uma comissão intra-hospitalar dessa doação de órgãos, né? Aqui, na nossa região, o Hospital Marieta faz parte, o Hospital Pequeno Anjo, tem vários hospitais na nossa região. O Hospital Ruth Cardoso já fazia parte desde a abertura desses números, ele já tinha uma comissão. Ela nunca tinha sido tão efetiva, nunca tinha tido um trabalho tão árduo como teve no ano passado. Nós somos atualmente em 5 enfermeiros, 4 porque tem uma que está de licença maternidade, mas a equipe é formada por 5, que atuamos em plantões, em escala de plantões, 24 horas por dia. Nós ficamos uma semana de plantão, 24 horas por dia, e nós que somos responsáveis por toda a parte do acolhimento do familiar e toda a parte diagnóstica. Nós que organizamos todos os exames, que acompanhamos todos os exames, que acompanhamos os médicos que vêm de fora. Muitas vezes nós temos médicos que vêm de fora, vêm de Blumenau ou de Florianópolis para nos auxiliar, porque o Hospital Ruth Cardoso não tem ainda exames específicos para diagnóstico de morte encefálica. Então, um eletroencefalograma, eu dependo de um neurocirurgião, de um neuroclínico que venha de fora para fazer.
ou então outros exames, muitas vezes eu tenho que transportar esse paciente. Certo. Às vezes eu não consigo fechar um protocolo só com um eletroencefalograma, porque o médico não se sentiu à vontade, ele viu que surgiu uma dúvida, ele pede um exame mais acurado de imagem e eu tenho que transportar esse paciente, muitas vezes até para Itajaí, para centros especializados para fazer o diagnóstico preciso, para não restar nenhuma dúvida. Grê, você falou ali que nem sempre eu vou querer doar o meu órgão, mas não vai ter o receptor ali para que vai conseguir receber. Então, quais exames são necessários para realmente... Ai, desculpa, eu me perdi aqui. Deixa eu voltar. 3, 2, 1. Bom, quais exames são necessários realizar para medir essa compatibilidade entre o doador e o receptor? É assim, os exames na real são já realizados antes com o receptor, tá? Quem está na fila para receber um órgão, ele já tem toda a bateria de exames prontas. Ele já está com tudo certinho. Quando eu tenho o doador com os órgãos viáveis, eu encaminho mais uma vez esses exames que servem para ver a funcionalidade de todos os órgãos, renal, hepática, todos os órgãos que... Faço alguns exames de imagem, faço um eletrocardiograma, faço um ecocardiograma para ver se o coração é viável, raio-x para ver se tem a possibilidade de doar pulmões. Cada órgão tem uma série de exames que é necessário específico para aquele órgão. Mesmo assim, no momento da captação, depois que doou esse paciente que foi a óbito, vai para o centro cirúrgico, vem um médico especialista para captar esse órgão, ele retira o órgão e aí ele vai avaliar se o órgão realmente é viável. O último aval da viabilidade do órgão, quem dá é o cirurgião que faz a captação do órgão. E para vocês terem uma ideia, muitas vezes nós temos cirurgiões que vêm de fora. Recentemente nós tivemos uma equipe que veio do Rio Grande do Sul. Eles vieram para captar pulmão. Muitas vezes eles chegam aqui, abrem, olha, não está viável, o que os exames diziam era uma coisa, o órgão não tem condições, eu vou estar levando mais risco do que benefício para esse paciente. Então, nesse momento, ele liga para o hospital, onde tem o outro paciente que está aguardando para receber, e diz, olha, o órgão não é viável, então não começa a cirurgia do outro. Então, a princípio, os órgãos podem circular para qualquer ponto do país? A princípio, sim. Nós temos só esse problema do tempo, mas podem sim circular para qualquer parte. É claro que primeiro a busca é feita no estado. Certo. A maioria dos nossos órgãos ficam aqui, 75%. Por exemplo, o fígado, rins, normalmente vai para Blumenau, que tem hospitais ali especialistas em transplante, né? E já coração normalmente vai para fora, pulmão normalmente vai para fora, porque a gente não tem hospitais especializados em transplante desses órgãos aqui no estado. Vamos para o intervalo? Isso aí, vamos para o intervalinho, logo já voltamos com Viva Voz. Isso aí, já estamos de volta, estamos falando sobre doação de órgãos. Nosso entrevistado é Grey Robson Felipe, que coordena a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante do Hospital Ruth Cardoso de Balneário Camboriú. Grey, a gente está falando bastante de doação de órgãos, mas isso após a pessoa já estar morta, né, e tudo mais. Mas a gente também consegue fazer doações de órgãos em pessoas vivas, né? Como é o caso de, claro, por exemplo, um familiar ou um amigo próximo que precisa de um rim ou, né, qualquer outro órgão. Mas quais órgãos podem ser doados enquanto a pessoa está viva? Então, em vida tem uma limitação, né? Porque a pessoa que doa também tem que continuar viva, né? Sim. É a coisa principal. Mas ela pode doar rim, pode doar parte do fígado, pode doar um pulmão ou parte de um pulmão. Basicamente são esses 3 órgãos que mais tem a possibilidade de doar. Então é bem limitado. Uma pessoa que precisa receber os 2 pulmões nunca vai poder receber um transplante de vivo. Uma pessoa que precisa de um coração também nunca vai poder receber. Então, essa pessoa depende da boa ação dos familiares de aceitar a doação. E existe também toda uma compatibilidade sanguínea nesse caso, né? Exato. Existe toda a parte de compatibilidade sanguínea e não só sanguínea. Outros exames são analisados também específicos para compatibilidade. Porque não adianta também eu transplantar um órgão em uma pessoa e ela acabar indo a óbito por incompatibilidade. Claro.
Bom, o Hospital Ruth Cardoso é o hospital catarinense com a menor taxa negativa familiar para doação de órgãos, ou seja, Exato. é onde as pessoas mais concordam Exato. em doar os órgãos dos seus familiares, né? Nós levantamos aqui, no ano passado, o hospital fez 19 diagnósticos de morte encefálica e apenas 3 famílias negaram a doação, né, Grey? Agora, o que há de especial, então, no Ruth Cardoso, né? Por que as coisas estão funcionando bem por lá? É assim, o Ruth Cardoso, a gente tem procurado fazer um trabalho bem humanizado, não só com os familiares de pacientes que vão se tornar possíveis doadores. A gente tem procurado fazer um trabalho humanizado com todos os familiares, todos os pacientes que chegam no Ruth Cardoso. A gente tem trabalhado muito com esse contato humano desde a chegada do paciente no hospital, procurando dar orientações para a família, procurando muitas vezes abrir exceções em casos específicos, fazer entrar mais familiares dentro da UTI. Faz muitos anos que eu trabalho em UTI. Uma vez a UTI parecia que era um lugar proibido para o familiar. Hoje em dia a gente percebeu que o familiar nos dá uma mão muito boa no tratamento, porque o paciente que está internado, ele se sente fragilizado, está em um ambiente hostil, sofrendo, não tem certeza se vai sair dali vivo. Então, ele se sente muito mais tranquilo tendo um familiar próximo. Muitas vezes, nós autorizamos o familiar a permanecer dentro por longos períodos. E quando nós percebemos que o prognóstico do paciente não é o mais favorável, que tem possibilidade, sim, dele evoluir para óbito ou para morte encefálica, se for o caso, a gente conversa com a família e, se eles quiserem, a gente deixa eles ficarem dentro da UTI. Legal. E nós damos todas as informações que eles necessitam em qualquer momento. Não tem essa história de, é só nesse horário que vai receber Sim. as informações. A gente conversa com o médico. É claro, não sempre, porque nós temos que cuidar de todos os pacientes, a gente não pode se limitar a um. Mas dentro do possível, a gente procura dar as orientações e receber esses familiares para eles fazerem parte do tratamento. Bacana, isso faz toda a diferença, né? Porque só quem já viveu essa situação de hospital e acompanhar, a gente sabe que todos sofrem, né? Com certeza. Então, com ter certeza. Apoio da equipe que está ali para ajudar, eu acho fundamental, que bacana. Exato. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa em relação ao Ruth Cardoso, né? O que as famílias respondem quando dizem não vamos doar os órgãos? Qual é a justificativa? Normalmente, são convicções religiosas, pessoas que acreditam que não pode ser retirado órgãos, religiões específicas que não aceitam, ou desconhecimento, eles têm medo de que a gente esteja retirando um órgão de uma pessoa que ainda tem possibilidade de viver. O que as pessoas confundem muitas vezes é o coma com a morte encefálica. Certo. O coma, a pessoa pode, porque eu conheci alguém que ficou anos Sim. em coma e depois acordou. Coma é uma coisa, ele pode ser irreversível ou pode ser reversível, mas a pessoa respira por conta própria, não precisa de tanto suporte de medicações para manter o coração batendo. Uma pessoa, quando foi diagnosticada morte encefálica, ela não tem mais nada de atividade autônoma, ela não respira mais sozinha, porque o cérebro morreu. Então, um corpo não vive sem cérebro. Perfeito. É como uma pessoa sem cabeça, não tem como sobreviver. Então, se não tiver uma máquina fazendo ela respirar, não tiver toda uma série de medicações mantendo o coração funcionante, ela não vai sobreviver. Importante esclarecimento. E agora, para os familiares, né, dessas pessoas que desejam fazer a doação de órgão, existe algum custo? Não, absolutamente não, não existe nenhum custo. Nós também não recebemos nada para fazer esse trabalho. Alguns hospitais recebem pelo sobreaviso, porque a gente fica de sobreaviso. O Ruth Cardoso é uma exceção. Por questões legais, a gente não recebe ainda. Nosso trabalho não é voluntário, mas a gente não recebe as horas, a gente só desconta essas horas depois. E os familiares também, não tem custo nenhum. Absolutamente. Grey, como é que você se envolveu com isso? E a pergunta vai pessoal para você, mas, na verdade, envolve todas as pessoas que fazem parte dessa equipe que tem essa missão difícil, né? De conversar com a família numa hora tão dura como essa, de informar que existe a possibilidade de doação, né?
e que o seu familiar já está com morte encefálica. Como é que vocês foram se envolvendo e como vocês são treinados para lidar com esses momentos? Isso. Assim, eu faz muitos anos que trabalho na área da saúde e praticamente sempre trabalhei em UTI. UTI, a gente trabalha muito com a morte, tá? E tu vê a perspectiva de uma coisa boa, de uma boa ação depois da morte, tu vê um familiar que muitas vezes volta e te diz, olha, a impressão que eu tenho é que a morte do meu parente não foi em vão, porque ele salvou a vida de outras pessoas. Isso é muito gratificante. Eu sempre quis fazer parte dessa comissão, mas eu nunca tinha conseguido antes de trabalhar no Ruth Cardoso, porque trabalhando na coordenação de UTI é muito complicado, demanda muito tempo. Você também coordena a UTI lá? Exato, eu também coordeno a UTI. Até um ano e meio atrás, eu trabalhava na coordenação das UTIs aqui do Hospital Marieta. E ali, como são 3 UTIs, eu não tinha o tempo para me dedicar a outra comissão. Quando eu fui para o Ruth Cardoso, apareceu essa oportunidade de coordenar uma UTI só, eu tive tempo para isso, é uma coisa que eu tinha interesse já há muito tempo. E acabei envolvendo os outros coordenadores de enfermagem, tem outra que faz parte da equipe da CIDOT. Eu tenho uma coordenadora de UTI neonatal, tenho uma coordenadora de centro obstétrico, uma coordenadora de pronto-socorro, uma coordenadora de centro cirúrgico. São todos coordenadores de setores críticos que abraçaram a causa e estão fazendo um trabalho espetacular. Assim. E vocês recebem apoio para lidar com isso? Tem orientações Nós específicas? recebemos muitos treinamentos. A gente está sempre procurando mandar os enfermeiros para fazer essas capacitações. Certo. E a gente recebe o apoio da central. Nós tem a central catarinense aqui de transplantes. Eles nos enviam enfermeiros para ajudar no momento da entrevista. Então, a gente tem um apoio muito grande da central. Agora, Grey, falando assim, questão de órgãos saudáveis, que realmente dá para fazer essa doação, né? Existe uma diferença entre órgãos de pessoas mais velhas para pessoas mais jovens? Como que funciona, assim, por exemplo, uma pessoa de 60 anos fazer uma doação para uma pessoa de 20? Como que acontece tudo isso? Então, uma vez se pensava que acima dos 65, 70 anos não tem mais nada que dê para aproveitar, os órgãos não estão mais bons. Isso hoje em dia não é mais uma realidade, tá? Cada órgão pode ter uma vida útil diferente. Depende como a pessoa cuidou desse órgão durante a sua vida, ou a própria particularidade da pessoa, as pessoas que são mais saudáveis, que são melhores, outros que têm mais dificuldades em algumas coisas. Então, a idade não limita mais. É claro que muitas vezes uma pessoa com uma idade já avançada já vai ter certas comorbidades que vão impedir de doar alguns órgãos. Mas é difícil que não tenha nenhum órgão viável para doação. Mas esse não pode ser, digamos, algo que vai se tornar incompatível? Não, absolutamente não. Isso. Não vai ser um impedimento. Certo. É claro que se eu tenho um doador de 78 anos, eu vou dar prioridade para aqueles receptores com uma idade um pouco mais avançada, aproximada. Tem esse cuidado, sim. Certo. Só que muitas vezes o órgão de uma pessoa de 65 anos está perfeito e pode ser transplantado em uma pessoa de 30, que ela vai viver mais tranquilamente anos aí sem se incomodar. Bacana. Legal. Agora, no dia 31 de dezembro, a equipe do Corpo de Bombeiros do SAMU, que coordena os helicópteros Arcanjo, essa equipe transportou 6 órgãos para algumas cidades de Santa Catarina, né? Não sei se você acompanhou isso, né? Queria que você falasse dessa parte, quando entra helicóptero, a gente vê a coisa funcionando em alto nível, né? Esse dia eu lamentei porque eu estava de folga. Foi próximo do meu aniversário, eu peguei 3 dias de folga, eu não estava ali. Tá. Mas quem estava de plantão na CIDOT era a enfermeira Tatiana, que é a coordenadora do centro obstétrico, e foi assim uma loucura, porque nesse dia teve transporte de um coração. Então, foi uma corrida contra o tempo. O helicóptero é fundamental, porque a gente tem o problema de estar longe do aeroporto. Então, depender de trânsito é complicado. Então, quanto antes eu chegar no aeroporto para poder transportar esse órgão, melhor. Quando o helicóptero está disponível e consegue nos ajudar, é incrível. Assim, a gente fica bem mais tranquilo, que sabe que nosso trabalho vai dar uma continuidade boa. Muito bem. Alguma dica, alguma orientação para as pessoas que nos ouvem agora? Porque a gente está indo para o finalzinho. Vou deixar para você conversar com os nossos ouvintes. Então, o que eu teria para dizer para os ouvintes? Conversem com seus familiares. Digam que vocês são doadores.
Se vocês têm alguma dúvida sobre, vão tirar meus órgãos em vida, vão me matar para tirar órgão, se informem. Tem muita informação na internet hoje em dia, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também. Peçam para os profissionais da saúde, se vocês tiverem um familiar internado, procurem se informar com os médicos, com os enfermeiros, eles vão estar passando informação para vocês, vão estar orientando vocês. É muito importante, uma boa ação que não vai mudar absolutamente a vida do teu familiar, porque por ele você não pode fazer mais nada, assim como nós também não podemos. Ele já morreu, o que tinha para ser feito a gente já fez, só que infelizmente não deu certo. Ele pode, nesse momento crítico, salvar a vida de outras pessoas. Então, é importante essa comunicação dos familiares. Falar, sim, sobre morte é importante, porque você pode salvar outras vidas e, quem sabe, essa vida pode ser a tua. Assim como eu posso doar, eu posso receber também. Eu não sei se amanhã ou depois eu não vou estar precisando de um órgão. Isso aí. Robson, muito obrigada. O Grey Robson Felipe, que é o coordenador da equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante aqui do Hospital Ruth Cardoso. Bacana, obrigada pela entrevista. Obrigado e bom trabalho ali. Obrigado pela oportunidade. Importante. Certo, muito obrigada, Grey. Muito obrigada a você que acompanhou Viva Voz no programa de hoje e até o próximo.